Colega, vamos falar um pouquinho agora sobre questões do questionário Moodle. No vídeo anterior eu te mostrei como criar a estrutura de um questionário. Eu te disse que com a estrutura pronta você devia começar a inserir questões. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Antes, eu queria te mostrar alguns exemplos de questões que colegas nossos do FIPEL elaboraram em oficinas que eu ofereci em anos anteriores. É só a nível de exemplo e para, de repente, fomentar um insight e a gente abordar exemplos semelhantes quando formos trabalhando com essas questões daqui a pouco nos próximos vídeos. Eu vou passar rapidamente nessas questões, sem me deter muito em cada uma delas. Se você tiver interesse, dá uma pausa no vídeo e analisa com um pouquinho mais de detalhe. Apenas eu vou passar rapidamente para mostrar esses exemplos. Então, esse daqui é uma questão do tipo falso e verdadeiro, na qual se apresenta ao aluno um texto e ele tem que decidir se essa afirmação é falsa ou verdadeira. Nesse caso aqui, já apresentamos uma imagem para o aluno e o aluno tem que, a partir dessa afirmação, analisando a imagem, decidir se é falsa ou verdadeiro. Aqui nós temos de novo uma afirmação em texto, falso e verdadeiro. Nesse caso aqui se apresenta uma equação diferencial e se pergunta se é parcial, falso ou verdadeiro, né? Aqui nós temos uma questão de coordenadas, de novo mostrando uma imagem e uma afirmação que o aluno tem que decidir se é falsa ou verdadeira. Aqui uma questão de ensaio de concreto, falso e verdadeiro, mais uma falso e verdadeiro com contexto. Nesse daqui, mais uma vez, falso e verdadeiro com equações diferenciais. Aqui nós já temos uma de várias possíveis respostas, é uma de múltipla escolha. Observe aqui mais uma de múltipla escolha. Nesse caso aqui, a professora, o professor coloca várias afirmações para ver quais são falsas e verdadeiras numa questão de múltipla escolha. Observe que aqui está misturando, mesclando falso e verdadeiro com múltipla escolha. Aqui nós temos de novo com equações diferenciais. Aqui mais uma vez a possibilidade de misturar numa questão de múltipla escolha várias afirmações para ver quais são falsas e quais são verdadeiras. Nessa questão aqui, essa aqui é uma questão do tipo de arrastar e soltar sobre a imagem. Então o aluno tem que montar a imagem referente ao espectro eletromagnético e ele vai ter que ir clicando nessas imagens aqui embaixo e levando para as caixinhas correspondentes aqui em cima. Esse aqui é semelhante para associar os componentes à sua queda de tensão respectivamente. Então nós temos aqui três caixinhas em branco, três figuras. O estudante tem que clicar e levar, né, as figuras para as caixas correspondentes ali em cima. Aqui é semelhante também, nós temos 6 figuras, 6 equações aqui embaixo. O aluno tem que levar a equação que corresponde para cada figura. Aqui nós temos uma situação um pouco diferente, qual temos uma figura aqui, uma árvore de Natal para engenharia de petróleo. Aqui nós temos as diferentes partes desse instrumento, dessa ferramenta, desse componente da engenharia de petróleo. O aluno tem que clicar e levar o nome do componente para perto na figura, perto do lugar que corresponde. Mas aqui nesse caso não temos o lugar marcado. Ele tem que saber realmente onde que esse elemento corresponde na figura, né? Mais uma vez aqui as coordenadas, ele tem que arrastar e levar para
o lugar que corresponde na figura, mas não tem um lugar determinado na vista, no olhar do aluno. Ele tem que saber realmente onde ele tem que arrastar e soltar essa figura. Porque em outros exemplos você vai ver que a complexidade é menor. Aqui é uma resposta numérica, ele tem que avaliar a figura e calcular a corrente de carga média e colocar aqui, digitar aqui. Então quer dizer que não é uma escolha que ele faz, em si ele tem que escrever um resultado, né? Aqui ele vai arrastar e soltar no texto para montar essa frase da forma correta. Aqui, de forma semelhante, nós temos várias frases e aqui temos os termos aqui embaixo. O aluno tem que levar o que corresponde para cada uma das caixinhas para montar de forma adequada essas afirmações. Aqui nós temos uma falso e verdadeiro, uma afirmação para decidir se é falso ou verdadeiro. Aqui tem de múltipla escolha com um circuito, né? Aqui mais uma vez de múltipla escolha com opções falso e verdadeiro. Olha esse motor trifásico aqui. Você tem os elementos do motor aqui embaixo e ele tem que arrastar o elemento para o lugar correspondente na figura. Mas veja bem, aqui o grau de complexidade é um pouco menor que aquele da árvore de Natal, por exemplo, porque aqui você tem as caixinhas, né, e ele sabe que, bom, em algumas caixinhas ele vai ter que levar o elemento, né, o nome da peça ou do motor. Né? Então nós temos aqui esse exemplo também de arrastar e soltar. Aqui nós temos aqui a nomenclatura de superfícies quádricas, só que nesse caso o professor, olha só, ele aumentou o grau de complexidade, porque ele colocou aqui 4 superfícies, né, quádricas, para que o aluno defina o nome de cada uma, a nomenclatura. Só que colocou mais do que 4, né, possibilidades aqui embaixo. Então o aluno vai ter que arrastar e soltar as que correspondam, mas tem várias opções, mais do que as possíveis caixinhas disponíveis como respostas corretas. Então ali tu já tem uma complexidade um pouquinho maior. Aqui numa máquina enfardadeira de alta pressão, para arrastar e soltar os nomes, né, dos elementos que compõem a máquina, né? Aqui também de arrastar e soltar de geologia, né? Aqui tem outro também de arrastar e soltar em cima de uma imagem. Então você pode ver que tem várias possibilidades, né? Aqui cada uma dessas aqui, quando tu clica na opção, aparecem várias possibilidades para que ele decida qual que vai escolher como correta. Mesma coisa aqui, tu clica na caixinha e tem várias possibilidades para ir montando essa afirmação. Aqui, olha só, lembra daquele exercício do motor trifásico, onde o aluno tinha que arrastar e soltar as diversas partes do motor para o lugar correspondente? Esse daqui é um pouquinho diferente, com uma complexidade um pouco maior, porque o aluno tem que escrever aqui o nome dos componentes, do 5.1, do 7.2, do 4.1 e do 3.11, tá vendo aqui? Então ele tem que ir lá e ver, ó, 5.1 é esse aqui. Aí ele vai ter que colocar aqui eixo, né, por exemplo, né? 7.2, então 7.2 aqui, então não sei, anel. Enfim, ele tem que escrever, né, um texto curto explicando qual é o nome dessa peça. Então você vê que é uma complexidade diferente, né? Diferente, já ter o nome e arrastar o nome até a peça é uma coisa. Agora, saber o nome da peça e digitar ali já aumenta o grau de complexidade na questão, né? Aqui de novo uma resposta numérica curta. Aqui nós temos pergunta qual o procedimento, eu tenho que escrever aqui o nome do procedimento, né? Aqui nós temos uma outra
de numérica curta. Aqui é uma questão de arrastar e soltar em cima da figura, mas observe que é diferente daquela anterior, parecida com aquela que eu te mostrei da árvore de Natal, onde não está definido aqui na figura o lugar onde o aluno tem que arrastar e soltar. Ou seja, para o aluno, esse tipo de questão é mais difícil. Ele tem que saber realmente onde soltar o nome da peça ou da seção correspondente. Diferente daquela do motor trifásico, que já tinha várias caixinhas em branco e, bom, já fica um pouco mais fácil saber em que parte da figura o aluno tem que soltar a imagem. Enfim, são exemplos, na verdade. Aqui, de novo, de arrastar e soltar em cima do texto, né? Aqui nós temos 4 imagens. Na verdade, o professor colocou 2, 4, 6 imagens e aqui colocou as equações que definem a imagem, o nome, né, das funções, e o aluno tem que arrastar e soltar no lugar correspondente, com a complexidade de que você tem 4 possibilidades aqui e 2, 4, 6 aqui embaixo, quer dizer que tem 2 sobrando que não se encaixam aqui e aumenta um pouquinho então essa complexidade. Então, seria isso. Rapidamente quis mostrar alguns exemplos de questões que podemos trabalhar, né, nas áreas das engenharias, ciências exatas, para dar um insight. Fica depois a teu critério aproveitar alguma dessas ideias para montar os questionários que a gente vai dar sequência daqui a pouco.